turma, mais uma aula sobre ângulos. Tá? Dessa vez a gente vai comentar sobre certos conceitos que se referem a ângulos. Tá? Conceitos inclusive que alguns alunos solicitaram na aula anterior que eu relembrasse. Tá? Então vamos lá. Bom, inicialmente a gente vai tentar entender o que vem a ser isso, né? Ângulos adjacentes. Na realidade a palavra adjacente significa próximo, vizinho. Então dois ângulos são adjacentes inicialmente quando eles têm a mesma origem, né? Eles têm o mesmo vértice e têm um lado em comum. No entanto, eles não podem ter pontos internos em comum. Então nesse caso aqui, os ângulos AOB e BOC, eles são adjacentes. Tá? Então, quem são os ângulos adjacentes aqui nesse caso? O AOB, né? E o BOC. Porque eles têm o mesmo vértice, o O, e tem um lado em comum que é o lado OB. Tá? E outra coisa, eles não podem ter pontos internos em comum. Veja que se eu colocar um ponto interno aqui, ele não é interno ao outro. Tá? Não pode ter pontos internos em comum. Então os ângulos adjacentes nessa imagem são os seguintes, AOB e BOC. Tá? Agora o que vem a ser uma bissetriz? É bem parecido com essa ideia aqui, né? Só que na realidade a bissetriz é essa semirreta interna. Então a bissetriz aqui é a semirreta OC. Agora, é qualquer semirreta interna que pode ser chamada de bissetriz? Não. Para que seja bissetriz, ela tem que repartir o ângulo AOB ao meio. Ou seja, ela dividiu aqui em dois ângulos, claramente, né? Só que esses ângulos eles têm a mesma medida. Tá? Então, para que OC seja uma bissetriz, é necessário que o ângulo AOC e o ângulo COB, ou BOC, tanto faz, eles tenham a mesma medida. Tá? Para que essa semirreta interna seja uma bissetriz. Então, repetindo, AOC tem a mesma medida de COB. Tá? É semelhante ao caso de adjacentes, mas não é sempre que vai ser uma bissetriz. Para que seja, repito, esses dois ângulos têm que ter a mesma abertura. Tá? Outro detalhe que é importante é você saber como classificar um ângulo. E aí você pode classificar de quatro formas. Né? Um ângulo pode ser reto, pode ser agudo, obtuso ou raso. Tá? Quando é que um ângulo é reto? Esse primeiro aqui, por exemplo, é um ângulo reto. Ele tem sempre esse símbolo aqui, tá bom? Então um ângulo é reto quando ele mede exatamente 90 graus. Então a medida do ângulo que eu chamei aqui de ABC é de exatamente 90 graus. Então o ângulo só é reto quando mede exatamente 90 graus. Esse aqui ele é agudo. Claramente essa abertura é inferior a essa. Então o ângulo é agudo, nesse caso aqui eu chamei de ângulo DEF, quando a sua medida é inferior a 90 graus, tá? É menor do que 90. Já esse próximo ângulo, que é um ângulo obtuso, tá? Obtuso, claramente essa abertura é maior que 90, tá? Então o ângulo é obtuso, no caso aqui eu chamei de ângulo IHG, essa abertura ela é maior que 90 e menor que 180 graus. Tá? E finalmente, o último ângulo, que mede exatamente 180 graus, é chamado ângulo raso. Tá bom? Então, o ângulo JKL mede exatamente 180 graus. Então, repetindo, o ângulo reto tem exatos 90 graus, ângulo agudo tem uma medida menor que 90 graus, o ângulo obtuso ele tem uma medida maior que 90 e menor que 180, e o ângulo raso ele mede exatamente 180 graus. Perfeito? E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. A ideia é simples, tá? Quando é que dois ângulos são complementares? Quando a soma dos dois dá 90 graus. Perceba que aqui eu tenho três ângulos, né? Tem os ângulos adjacentes AOC e COB. Só que eles são complementares porque o ângulo AOB mede exatamente 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E aí, como vocês puderam notar nas questões que eu disponibilizei, em algumas delas eu peço para você calcular o complemento do ângulo. E aí é
simples, para você calcular o complemento de um determinado ângulo agudo, é só ver quanto falta para chegar em 90 graus. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo meça 40 graus. Tá? Digamos que o ângulo OC meça 40 graus. Então, qual o complemento? 50. Por quê? Porque 90 menos 40 dá 50. Tá? Agora, nem sempre a conta é tão simples assim, né? Por exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui, o ângulo OC, ele meça 40 graus, 25 minutos e 30 segundos. Como é que eu faço para calcular o complemento? Bom, como eu acabei de falar, é só você pegar o 90 graus e subtrair esse valor. 40 graus, 25 minutos e 30 segundos. Eu já comentei em aulas anteriores como é que trabalha com a subtração, né? No entanto, veja que esse número aqui ele tem minutos e segundos, esse aqui só tem grau. Então, a sugestão é a seguinte, ó. Quando você for fazer essa conta, você arma sempre dessa forma. Ó. Ao invés de usar o 90 graus, você usa 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Perceba que isso é exatamente 90 graus. Por quê? Esses 60 segundos correspondem a 1 minuto, não é verdade? Então, eu posso tirar os 60 e aumentar 1 aqui. Então, passaria a ser 89 graus e 60 minutos. No entanto, 60 minutos é a mesma coisa de 1 grau. Então, se eu tirar os 60 aqui, no 89 eu aumento 1, passando a ser 90. Portanto, esse valor é exatamente esse. Só que aqui você vai conseguir subtrair tranquilamente. Então, essa é a dica da aula, tá? Ao invés de usar o 90 graus, você usa esse modelo aqui. E aí é só fazer a conta da forma que nós já aprendemos, tá? 40 graus, 25 minutos e 30 segundos, é só subtrair. 0, 6 menos 3 dá 3, 9 menos 5 dá 4, 5 menos 2 dá 3, e para finalizar, 9 menos 0 dá 9, 8 menos 4 dá 4. Portanto, o complemento desse ângulo é esse, tá? Portanto, o ângulo COB mede 49 graus, 34 minutos e 30 segundos, tá? E os suplementares é bem semelhante, só que aqui a soma dos dois dá 90 graus e aqui a soma dos dois dá 180 graus. A sugestão é bem parecida, tá? Só para recapitular, a soma dos dois dá 180. Por exemplo, se esse aqui mede 80, é obrigado que esse meça 100. Afinal de contas, 100 mais 80 dá 180. E se for dessa forma, você procede de modo análogo, tá? Por exemplo, se aqui for 70 graus, 20 minutos e 10 segundos. Como é que eu faço para calcular o suplemento? 180 graus menos 70 graus, 20 minutos e 10 segundos. Então, ocorreu o mesmo problema aqui, né? Aqui nós não temos minutos nem segundos, mas aí, como eu já falei, você procede de forma análoga. Ao invés de usar 180 graus, você usa 179 graus, 59 minutos e 60 segundos, menos 70 graus, 20 minutos e 10 segundos, é só fazer a conta. Bom, 60 menos 10 a gente sabe que dá 50, né? 9 menos 0, 9, 5 menos 2, 3, 9 menos 0, 9, 17 menos 7 dá 10. Tá? Portanto, o suplemento do ângulo AOC mede 109 graus, 39 minutos e 50 segundos. Tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.